Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dia do Senhor, dia 19 de abril de 2020, e nós estamos no nosso culto matutino nas famílias da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. E o texto da nossa meditação nesta manhã, meditação de suporte para o culto familiar, está em Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 26, que eu quero ler. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, seja bendito o teu nome de eternidade em eternidade e seja bendito o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te, ó Deus, que a despeito das limitações do teu instrumento, a despeito das limitações em termos de ajuntamento, o teu Espírito que habita no teu povo, venha, Senhor Deus, a falar ao nosso coração e aplicar a tua palavra conforme o teu propósito, para que em todas as coisas Cristo seja glorificado e o teu povo seja edificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por que nós somos cristãos? O que realmente importa, o que realmente nos motiva a sermos o que somos? Será que existe em nós uma motivação que possa resistir a todas as crises? O que realmente importa na nossa vida? O que nos faz de fato viver? Meus irmãos, nada revela mais quem nós somos do que as circunstâncias contrárias. É quando nós estamos sob pressão que nós realmente revelamos os nossos valores. Este texto nos ajuda muito a meditar sobre isso. E enquanto meditamos, eu quero perguntar para você, em torno do que gira toda a sua vida? Qual é o centro da sua vida? O que realmente importa para você? Quando nós olhamos aqui o contexto que Paulo vivia em Filipenses, capítulo 1, esta é uma das epístolas da prisão, nós verificamos a atitude de Paulo aqui como uma atitude de fato extraordinária e espantosa. Paulo está espantosamente feliz em uma circunstância contrária. Qual era o contexto que Paulo vivia aqui? Primeiramente, Paulo estava vivendo um contexto de privação.
Ele estava preso e privado da sua liberdade. Ele estava num total estado de isolamento muito pior do que o que estamos. Ele estava longe dos seus irmãos mais queridos. E ele não estava só privado de liberdade. Ele fala das suas cadeias em Cristo aqui no versículo 13. E quando ele se refere às coisas que lhe aconteceram, no verso 12, ele está se referindo à prisão. Ele também está privado de sustento, como sabemos lá no capítulo 4, nos versículos 10 e 11. Ele agradece aos filipenses pela oferta que recebera deles. E ele diz, olha, eu não falo isso por causa da escassez, da fome, eu não falo isso por causa da privação, por causa da pobreza. Então, ele estava passando um pouquinho de necessidade ali, em isolamento e privado de seu sustento. Em segundo lugar, além da privação, Paulo estava vivenciando um momento de incerteza. Ele estava preso por causa do evangelho, mas ele não sabia se ele iria viver ou morrer. Ele não tinha essa certeza se ele seria condenado à morte ou se ele seria absolvido. E em terceiro lugar, ele também estava vivendo um momento de decepção. Porque, pasmem, por incrível que pareça, alguns irmãos festejavam a prisão de Paulo. No verso 17, ele fala de pessoas que pregavam a Cristo por discórdia. No verso 15, ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros o fazem de boa vontade. No verso 17, esses que pregam por inveja e porfia, eles julgam suscitar tribulação às cadeias de Paulo. Então eram irmãos que talvez estivessem concorrendo ali com Paulo em quem pregava mais, quem era instrumento para a salvação de mais vidas, quem plantava mais igrejas. Não que Paulo entrasse nessa jogada, mas a questão aqui é que eles, pelo menos da parte deles, consideravam Paulo rival e estavam felizes que Paulo estivesse preso. Como é que Paulo lida com isto? É isso que eu quero meditar com vocês através desse título, dessa mensagem que é o que realmente importa, né? O que realmente importa. Isso pode ser tanto uma pergunta como uma afirmação. A questão é que nesse contexto tão desfavorável de privação de liberdade e de sustento, de incerteza quanto ao futuro e de decepção, inclusive com irmãos da própria igreja, Paulo demonstra um regozijo inabalável. Aliás, a alegria é a tônica desta epístola, embora escrita na prisão. Esta é considerada a epístola da alegria. Não é interessante isso, que a epístola da alegria tenha sido escrita num contexto tão desfavorável? Então eu quero convidar os irmãos a meditar sobre como Paulo via esses três aspectos da provação que ele está passando: a privação, sua prisão, a incerteza quanto ao futuro e a decepção com alguns irmãos. Então, primeiramente, como Paulo via sua prisão? Ele fala nos versos 13 e 14, ou nos versos 12 e 13. Para Paulo, com relação à sua prisão, o que realmente importava era o fruto que isto estava trazendo para o avanço do evangelho. Veja o que ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, isto é, a minha prisão, têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Quando ele diz tem antes contribuído para o progresso do evangelho, antes é uma adversativa. Ele está dizendo ao contrário do que possa parecer, ao contrário do que talvez vocês pensem, porque os filipenses possivelmente estavam aflitos por terem sabido que Paulo estava preso, e por isso enviaram, através de Epafrodito, uma oferta a Paulo. Então, ele está aqui tranquilizando os irmãos: olha, a minha prisão, ela não produziu, não provocou nenhum tipo de limitação para o evangelho. E isto é o que realmente importa. E de que maneira a sua prisão estava contribuindo para o avanço do evangelho? Ele coloca duas perspectivas aqui, dois aspectos, né? Primeiro, verso 13, essa prisão foi uma boa ocasião para Paulo testemunhar a pessoas que de outra forma ele não poderia testemunhar, de outra forma não o ouviriam.
Veja o que ele diz no verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era aquela guarda de elite, né, do exército de César. E Paulo possivelmente estava algemado a algum soldado e havia sentinelas também à porta da prisão. E ele podia então pregar o evangelho a esses soldados. Isso é muito interessante porque através desse ministério de Paulo na prisão, o evangelho infiltrou-se como um fermento, chegando até a cozinha da casa de César. Veja que no capítulo 4 de Filipenses mesmo, no versículo 22, ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Já havia crentes na casa de César. Então, essa prisão estava dando a ele a oportunidade de pregar e chegar, inclusive, até César. Mas, em segundo lugar, ela contribuía para o avanço do evangelho porque ela se tornava uma motivação para outros. A coragem de Paulo contagiou a maioria dos irmãos a pregar a palavra com ousadia, é o que ele diz no verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, com a prisão de Paulo, ele pôde entrar onde ele não entraria se não estivesse preso e pregar o evangelho, e o reino de Deus estava se expandindo ali, os eleitos de Deus se convertendo até mesmo na casa de César. Mas além disso, alguns irmãos, olhando o exemplo de Paulo, enchiam-se de coragem e passavam a pregar o evangelho, de forma que a prisão de Paulo se tornou uma semente para um despertamento missionário. E o que ele está dizendo é: Cristo está sendo proclamado e é isto que realmente importa. É assim que ele via a sua prisão. Vejam, meus irmãos, nós vimos aqui como que as circunstâncias desfavoráveis são uma excelente oportunidade para darmos testemunho de Cristo, inclusive na forma como nós reagimos a elas. Elas são um poderoso instrumento para Cristo mostrar o poder da sua presença na nossa vida. Nós temos um exemplo que os irmãos conhecem de um missionário conhecido nosso, um crente fiel ao Senhor, de uma das nossas igrejas presbiterianas, que ele contraiu o coronavírus, ficou numa situação bem ruim, não chegou a ir para a UTI, mas precisou de oxigenação e um tratamento, ainda está se recuperando, agora já em casa, mas ficou um tempo no hospital e ele pregou aos enfermeiros, aos médicos, ao seu companheiro de enfermaria. Deus o enviou para ali como um missionário, de modo que o evangelho pôde se infiltrar naquele lugar. Mas nós temos uma segunda situação que nós falamos. Como é que Paulo encarava, em segundo lugar, a inveja e rivalidade dos seus irmãos? De alguns dos irmãos, talvez dos pregadores ali. Os versos 15 a 18 vão nos mostrar que o que importava para Paulo era o objetivo que estava sendo cumprido, que era qual? Cristo, de qualquer maneira, estava sendo anunciado. É o que ele diz aqui, então, do verso 15 ao 18. Ele diz: alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, por rivalidade. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, os que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Mas aqueles que pregam por rivalidade, eles pregam por discórdia, julgando suscitar, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eles acham que eu fico triste porque eles plantam mais igrejas. Mas eu fico alegre porque Cristo está sendo anunciado. E aqui cabe um parênteses para nós entendermos o contexto. Muitos usam esse texto para, de alguma maneira, tolerar aqueles que pregam um falso evangelho. Não, de qualquer maneira, ele está pregando o evangelho, mesmo que ele não fale. Não, não é nesse sentido. Não era o conteúdo do evangelho aqui que estava sendo adulterado. A pregação era uma pregação fiel. A motivação desses obreiros é que era equivocada. E não quer dizer que eles não eram culpados diante do Senhor. Mas o ponto é que, de qualquer maneira, Cristo estava sendo anunciado.
Quando o conteúdo do evangelho era adulterado, aí Paulo ia para a briga. Paulo ia, realmente, ele era zeloso disso. Só nós vemos nas suas epístolas. Então a questão aqui é que não havia heresias. O evangelho estava sendo pregado por esses rivais de Paulo, que se consideravam rivais. Mas a questão é, se a motivação deles é essa, é o problema deles com Deus. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Quer seja com boas intenções, por amor a Paulo, sabendo do seu papel na defesa do evangelho, quer fosse de má fé, por inveja, rivalidade e ambição, achando que isso ia aumentar o sofrimento de Paulo, o fato de que, de qualquer modo aqui não tem a ver com o conteúdo da mensagem, preciso repetir, tem a ver com a motivação. Cristo estava sendo anunciado, isto deixava o apóstolo feliz. E em terceiro lugar, nós vemos também como Paulo encarava a sua incerteza quanto ao futuro. Isto está aqui registrado nos versos 19 e 20, até na verdade o 21. Ele diz, porque eu estou certo de que isto mesmo, ele diz, olha, quer por verdade, quer por pretexto, Cristo está sendo pregado, também com isto me regozijo. E aqui tem um problema de pontuação. Tem assim, na verdade a melhor leitura seria, também com isto me regozijo, e muito mais me regozijarei, porque eu estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Bom, eu não sei se eu vou viver ou morrer, eu não tenho total certeza se eu vou ser absolvido ou condenado, mas o que realmente importa é que, seja pela vida, seja pela morte, Cristo será engrandecido em meu ministério. O que realmente importava para Paulo, portanto, era a finalidade da sua existência, engrandecer a Cristo. Paulo já tinha falado isso lá em Atos capítulo 20, quando ele diz aos presbíteros de Éfeso que ele não sabia o que ia acontecer, senão que o Espírito Santo lhe assegurava que lhe esperavam cadeias e tribulações, mas ele diz lá, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi do Senhor. Então ele está dizendo, olha, de qualquer maneira isto me redundará em libertação. É interessante que a palavra aqui no verso 20, no verso 19, traduzida por libertação, na verdade é a palavra salvação. É uma palavra com um sentido muito mais profundo do que libertação em si. Porque, na verdade, ele está dizendo que se ele morresse, ele estaria salvo. E se ele também vivesse, ele estaria salvo. É isso que ele quer dizer. Então, ele está dizendo, olha, Cristo vai ser engrandecido no meu ministério, quer pela vida, isto é, pela minha libertação da prisão, e que vai me levar a continuar a pregar o evangelho, quer pela morte, que será a minha libertação definitiva das amarras deste mundo para estar eternamente com Cristo. Ele está dizendo, não há nada que vá me... Eu sei que eu não vou me decepcionar, eu não vou me envergonhar em nada, porque se eu partir, eu vou estar com Cristo. E se eu ficar aqui, eu vou continuar pregando a Cristo e promovendo a edificação do seu corpo e o avanço do seu reino. E isso é o que me deixa mais feliz. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele conclui, então, o que resume a sua compreensão da vida. Qual é o elemento essencial da vida de Paulo? Sua união com Cristo. Verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Ele diz no verso 22, no verso 23, que partir é estar com Cristo. Isso era incomparavelmente melhor. E veja, é interessante que Paulo aqui está até num dilema, mas até o dilema é motivado por Cristo, pela sua união com Cristo. Veja o que ele diz. Entretanto, no verso 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ou seja, se continuar vivo traz fruto para a glória de Cristo, eu não sei o que é de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele sabia que morrer era estar para sempre com Cristo. Esse é o meu desejo, porque isso é incomparavelmente melhor. Eu estarei livre das amarras do pecado, das amarras desse mundo. Estarei com Cristo em espírito, aguardando a ressurreição final, mas consciente em minha alma com Cristo. Mas por outro lado, ele diz, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E no final ele inclusive termina com a esperança de que ele vai sobreviver àquilo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé. Para quê? A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Veja, eis o que resume toda a vida cristã sobre o significado da existência. A união com Cristo, o fato de que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Essa era a base para a motivação do apóstolo Paulo, para a sua postura frente à sua vida, e é também a razão do seu dilema, inclusive, sobre viver ou morrer. Partir era estar para sempre com Cristo, isto era, ele diz, incomparavelmente melhor. Permanecer vivo, no entanto, era produzir mais frutos para o Evangelho, trazendo crescimento espiritual à igreja e alegria e gozo em Cristo. Então, até o dilema entre viver e morrer tem como centro a sua união com Cristo e a glória de Cristo. Afinal, ele estava seguro com Cristo. Meus irmãos, esta deve ser a nossa confiança. É claro que todos nós, e isto inclui a mim, ficamos preocupados se vamos ou não morrer com o coronavírus, se vamos perder entes queridos. Mas a questão para nós que somos de Cristo não é se nós vamos viver ou morrer e de que nós vamos viver, mas em que condição nós estaremos ao morrermos. Se nós morrermos nos nossos pecados, estaremos para sempre perdidos, mas se morrermos em Cristo, isto é vitória incomparavelmente melhor, porque estamos seguros com Cristo. Se você tem Cristo, você está seguro. Se não tem, você precisa correr para Cristo. Mas se você tem, você não deve ficar desesperado. Sobre isto eu quero aqui trazer uma citação de Charles Spurgeon, num dos seus sermões sobre a segurança cristã, e eu quero deixar para você essa palavra. Ele resume toda a nossa eterna segurança de forma magistral. Ele diz, crente, esta é uma verdade preciosa para você. Talvez você seja pobre e esteja sofrendo, mas para seu encorajamento, medite novamente em sua chamada e nos resultados que fluem dela. Tão certo como você é um filho de Deus hoje, todas as suas provações chegarão ao fim. Espere um pouco e a sua cabeça fatigada vestirá a coroa de glória, e a sua mão de labor segurará as palmas de vitória. Não lamente as suas aflições. Pelo contrário, regozije-se, porque em breve você estará onde não haverá luto, nem pranto, nem dor. O carro de fogo está à sua porta, e apenas um momento será suficiente para levá-lo à companhia dos glorificados. O cântico eterno está quase em seus lábios. As portas do céu estão abertas para você. Não pense que você pode falhar em entrar no descanso. Se Deus o chamou, nada pode separá-lo do amor dele. A aflição não pode romper o vínculo. O fogo da perseguição não pode aniquilar a união. O martelo do inferno não pode quebrar as algemas. Você está seguro, seguro com Cristo. Aquela voz que o chamou no início, o chamará novamente da terra para o céu, da obscura melancolia da morte para os indizíveis esplendores da imortalidade. Crente, descanse tranquilo, pois o coração daquele que o justificou pulsa em seu íntimo com infinito amor por você. Em breve você estará com os glorificados, onde está o seu quinhão, você está aqui apenas aguardando ser preparado para a herança. Quando isto estiver consumado, asas de anjos o levarão para bem longe, ao monte da paz, da alegria e da bem-aventurança, onde, longe de um mundo de tristeza e pecado,
você descansará para sempre e sempre, com Deus sempre ao seu lado, longe de um mundo de pecado e dor, guardado sempre com Deus em amor. Por que isto é possível? Por causa de Cristo. Resumindo, meus queridos, Cristo é o elemento que dá sentido e propósito à vida, mesmo em tempos de privação. Ele nos satisfaz. Cristo é a motivação para continuarmos felizes e regozijantes, mesmo quando outros trabalham pela nossa infelicidade. Cristo é a garantia de que tudo terminará bem, mesmo em momentos de incerteza. O cristão está definitivamente unido a Cristo. E isto é o que realmente importa. Oremos. Seja bendito o teu nome, Senhor, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso, e nada nos separará do amor de Cristo. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos que esta segurança, esta eterna segurança, nos leve a concentrar-nos no que é importante, a saber que Cristo seja engrandecido em nossa vida, que Ele seja anunciado, que Ele seja glorificado, que Ele seja manifestado, quer pela vida, quer pela morte. Nós te pedimos isto, Deus, em nome de Jesus. E que o Deus da paz vos santifique em tudo, e que vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém.